Bom, a escrituração é o registro oficial, tá, desses dados da empresa. Então você tem um sistema, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que ele vai substituir aquele livro contábil super antigo que o pessoal fazia tudo nos livros, né, como eu comentei. Olha aí que maravilha, os processos digitais ajudando a vida de todo mundo. Então você vai ter livro caixa, livro diário, livro razão, né, e com exceção do MEI, que é um tipo é, de empresa, né, e que tem ali algumas particularidades, inclusive no recolhimento de impostos e tudo mais. É, Todos os formatos e portes de empresa precisam apresentar esse controle aí à Receita Federal uma vez por ano. E aí, mais uma vez, provavelmente é um escritório de contabilidade contratado, terceiro, um consultor que vai assinar aí por esses controles, tá? Só um comentário sobre o MEI, pessoal. O microempreendedor individual ele tem algumas especificidades aí. Ele é normalmente uma pessoa que abre, né, uma inscrição para uma pessoa só, no máximo um funcionário. Então, uma empresa que tem um faturamento bem reduzido. É basicamente para aquele autônomo ali que quer regularizar as suas operações e abre ali um MEI, tá? As alterações societárias, então a gente já falou um pouquinho, fusão, cisão, incorporação. Lembrando, pessoal, existe cisão também, eu não comentei na aula passada, mas a cisão é quando uma empresa ela rompe. Então, eu tenho dois sócios, vou usar um exemplo clássico aqui. Suponhamos que a gente tem marido e mulher, são advogados e têm um escritório juntos. E aí eles se separam e querem fazer uma cisão, querem romper com esse negócio. E aí cada um vai seguir com seu escritório separadamente. Provavelmente, um contador precisa participar desse processo, tá? Então, quando precisa mudar endereço, mudar, encerrar atividades, independentemente de falência ou não, porque provavelmente se eu tenho um escritório, né, em que eu vou fazer uma cisão dos dois sócios, aquele escritório antigo ele vai precisar fechar, tá? E aí a gente vai ter a abertura dos dois escritórios aí separados, dos futuros sócios seguindo o seu caminho sozinhos. Beleza? Emissão de nota fiscal, pessoal, é muito importante, principalmente para quem é contribuinte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços. Então, a emissão de nota fiscal é muito importante porque é uma forma de controle, inclusive, do governo também, tá? Então, você tem uma forma de controle de recolhimento de impostos, de operação, e ele é obrigatório, tá bom? Então, você registra venda, você registra movimentação, é uma forma de controle aí, inclusive para recolhimento de impostos também, tá? Então, emissão de nota fiscal é essencial e é obrigatório. E quem não emite está, mais uma vez, sujeito a sanções e multas, tá? E dependendo, pessoal, pode acarretar no fechamento do negócio, tá? As obrigações acessórias, elas são aquelas declarações, tá? Que a empresa tem que entregar para o fisco. Então, como eu falei para vocês, provavelmente vai ser um profissional aí da área contábil que vai fazer essas declarações. Então, alguns desses exemplos são as declarações do imposto de renda. Então, para pessoa física, por exemplo, né? Quando você declara imposto de renda, provavelmente você deve ter auxílio aí de um contador. E as declarações de informações socioeconômicas e fiscais, tá bom? Então, é muito importante que esse profissional siga aí os documentos e os prazos estabelecidos para que você não tenha problema de multa e problema fiscal. Beleza? Bom, as informações trabalhistas, então existe uma demanda gigantesca aí por profissionais que trabalham com as demandas trabalhistas. Então, folha de pagamento, registro de empregado, comunicação de acidente de trabalho, por exemplo, guias de recolhimentos, né, de FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as guias de GPS, que são de Previdência Social, e todos os documentos, pessoal, que são ali relacionados a funcionários, tá? Contratados por uma empresa no regime de CLT. E aí você tem todos os registros, por exemplo, né, de todos os direitos desse trabalhador, todos os cumprimentos de leis trabalhistas. Então você tem registros, né, de tudo que acontece ali na carteira de trabalho daquele funcionário. Você tem, né, as regularidades de exames médicos, seja admissional, demissional ou periódico, que é aquele que ele faz quando entra na empresa, quando sai da empresa e durante o período em que ele está trabalhando ali, né? Existe pelo menos uma vez por ano
funcionário deve passar por uma avaliação. Os pagamentos de salário, então, toda vez que emite aí um olerite, né, que é uma das formas de documentação de garantia mesmo, né, tanto de recolhimento de impostos quanto a garantia do pagamento do salário, o FGTS, tudo que formaliza jornada de trabalho, hora extra, período de descanso, férias, 13º, licença maternidade e paternidade e os benefícios, então vale alimentação, transporte, falta, tudo isso é o profissional da área contábil que faz, tá? E isso talvez seja uma das funções mais relevantes aí, né, depois da área tributária, porque é uma área que, como eu falei para vocês, uma empresa que entra em recuperação judicial, ela precisa ter todas essas informações para poder arcar com o pagamento desse funcionário e das suas obrigações trabalhistas, tá? Então, mais uma vez, pessoal, obrigações trabalhistas e fiscais no Brasil, principalmente, são informações extremamente regulamentadas pelo governo, tá? E a carteira de trabalho é aquele documento que comprova, né, o contrato de trabalho e que garante ao CLT, ao empregado, a sua os seus direitos, né? É a formalização ali do seu trabalho. O exame médico, como eu falei para vocês, né, ele vai atestar que esse funcionário está apto tanto a exercer aquela função quanto a permanecer no trabalho, evita, né, que esse funcionário esteja com problemas, por exemplo, de saúde mental ou psicológica e continue trabalhando sem acompanhamento. A remuneração do trabalho, né? Pode parecer até engraçado falar isso, mas tem empresas que têm dificuldade, inclusive, em cumprir com a obrigação do pagamento de salário. Então, é uma forma, inclusive, do trabalhador se resguardar, tá? O fundo de garantia por tempo de serviço é uma espécie de poupança ali, né? É depositado mensalmente, ele vai sendo descontado da renda bruta do funcionário e ele é um fundo emergencial. Então, quando esse trabalhador ele é dispensado sem justa causa, tá? Ele pode utilizar esse valor para se manter durante o período em que ele estiver sem recolocação no mercado de trabalho. A jornada de trabalho, hora extra e período de descanso também é muito importante para regularizar que esse trabalhador tenha pausas e tenha descanso no trabalho, tá? Quando você tem uma inconsistência de informações ou quando isso não é devidamente declarado, não é devidamente acompanhado, você pode ter uma denúncia ali de trabalho análogo à escravidão, tá? E isso é um problema seríssimo. Tá bom? Isso é crime da pior das espécies. Então, se existe algum tipo de trabalho ali que esse trabalhador não tem descanso, que ele tem algum tipo de cerceamento da sua liberdade e não tem horas extras pagas, né? Não tem o tempo mínimo entre uma jornada e outra de trabalho, você pode ter problemas com isso. Férias. Todo trabalhador tem direito de tirar pelo menos 30 dias de férias. Na verdade, pelo menos não, né? Tem direito a 30 dias de férias após um ano de serviço. E sem ter prejuízo ali da sua remuneração. O 13º, que é uma bonificação, né? Um salário a mais ali no ano. As licenças maternidade e paternidade, né? Que garantem que os papais, né, tenham condição ali de ficar com a criança durante aquele período de pós-parto, de nascimento, o vale alimentação e transporte, né, que é um benefício obrigatório, então que garante que os funcionários tenham esse direito. O vale alimentação, na verdade, ele não é obrigatório, tá? Mas a maioria das empresas optam pelo benefício por uma questão de que dificilmente esse funcionário vai conseguir sair para se alimentar, então às vezes ele se alimenta em restaurantes próximos, isso é muito importante. E falta. A falta, ela vem tanto também para dar uma garantia para o trabalhador quando ele precisa se ausentar do trabalho por algum motivo, quanto também resguardar a empresa do funcionário que falta sem motivo. Então, o funcionário que falta repetidamente sem motivo, ele pode ser mandado embora por justa causa, tá? A empresa pode declarar abandono de trabalho dependendo do tempo que esse funcionário não aparece. Então, isso também ajuda a resguardar a empresa, tá? Adicional noturno. Todos os trabalhadores que realizam jornada noturna têm direito a receber adicional noturno, tá, pessoal? Então, isso é um valor a mais por ele trabalhar fora de um horário que não é convencional, não é o horário que a gente chama de horário comercial. Acidente de trabalho. Então, em qualquer situação em que o funcionário, dentro do exercício da sua função e dentro do ambiente empresarial, tem algum tipo de dano, né, independentemente de se é uma lesão corporal, perturbação funcional, etc., ele deve ser
reparado por isso. O seguro-desemprego é uma quantia mensal ali que o funcionário, quando ele for demitido sem justa causa, ele tem direito a receber. E convenção coletiva é quando funcionários de uma determinada classe se unem para reivindicar algum tipo de benefício que é muito importante. Pessoal, o CLT, ele é o regime também seletista, tá? Então aqui a gente está falando que todo colaborador que trabalha em regime seletista deve ter uma carteira de trabalho e que ela deve ser devidamente registrada ali em tudo que acontece. Os cálculos e emissão de guias de impostos, então todos os impostos, né, todos os cálculos são feitos pelos profissionais da área contábil e eles que emitem essas guias e eles que acompanham, né, os pagamentos, as regularidades, eles que fazem controle financeiro e acompanham as finanças dessas empresas, né, e mais do que isso, elaboram os demonstrativos e relatórios financeiros que a gente já falou e a gente vai falar mais um pouquinho, né, para frente, inclusive com alguns exercícios aí. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre os demonstrativos contábeis que são mais relevantes e mais importantes aí.